Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 19 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Após MGM Caesars Palace confirma ataque cibernético, Black Cat invade armazenamento do Azure com criptografador e práticas para eliminar ameaças cibernéticas à cadeia de suprimentos. E eu começo com essa notícia que fala: após MGM, Caesars Palace confirma ataque cibernético. 3 dias depois de a MGM Resorts International anunciar no dia 11 que foi atingida por um ataque cibernético, a empresa de cassinos e hotéis Caesars Entertainment confirmou no dia 14 que também foi alvo de um cyberataque, mas acrescentou em um relatório enviado a órgãos reguladores federais que suas operações de cassino e jogos online não foram interrompidas. A Caesars Entertainment, com sede em Reno, no estado de Nevada, comunicou o cyberataque por meio de um formulário 8K arquivado na Comissão Federal de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, mas disse que não poderia garantir que as informações pessoais de dezenas de milhões de clientes estivessem seguras após uma violação de dados ocorrida no dia 7 deste mês. Ela admitiu ainda que pode ter exposto números de carteira de motorista e seguro social dos membros do programa de fidelidade da empresa. As empresas de capital aberto nos Estados Unidos são obrigadas a apresentar notificações 8K à SEC quando um evento tem efeito material em seus negócios. E apenas para deixar claro, SEC é a Comissão Federal de Valores Mobiliários. A Caesars Entertainment disse à SEC que os clientes do programa de fidelidade estavam recebendo monitoramento de crédito e proteção contra roubo de identidade. Ela informou também que não há evidências de que o invasor tenha tido acesso a senhas de membros ou informações de contas bancárias e cartões de pagamento. A empresa afirma que as operações dos cassinos e jogos online não foram impactadas por este incidente e continuam sem interrupções. A Bloomberg disse que os hackers atacaram pela primeira vez a gigante hoteleira e de entretenimento no final de agosto, violando um de seus fornecedores externos de TI. Embora nenhuma franquia de ameaças tenha sido responsabilizada pelo ataque até o momento, o grupo chamado Scattered Spider reivindicou a execução. O grupo parece ser nativo do idioma inglês, mas tudo indica que seja um subgrupo da gangue de ransomware baseada na Rússia chamada Alphaville Black Cat. A Caesars também disse que tomou medidas para garantir que os dados roubados sejam excluídos pelo operador, embora não possamos garantir esse resultado, dando a entender que a empresa pagou o resgate dos hackers. O The Wall Street Journal relatou mais tarde que o Caesars pagou cerca de metade dos 30 milhões exigidos pelos hackers para impedir a divulgação de dados roubados. As autoridades dos Estados Unidos há muito aconselham as vítimas de ataques cibernéticos e extorsão a não pagarem o resgate. O Caesars, ou Caesars, é o maior proprietário de cassinos do mundo, com mais de 65 milhões de membros e propriedade em 18 estados americanos e no Canadá sob as marcas Caesars Horseshoe e Eldorado. Também tem operações móveis e online e apostas esportivas. A revelação surge após a MGM Resorts International, a maior empresa de cassinos de Las Vegas, anunciar no dia 11 que um ataque cibernético detectado no domingo a levou a desligar sistemas de computador em suas propriedades nos Estados Unidos e proteger os dados. Vários incidentes, né, pessoal, com grandes empresas, grandes marcas, e aqui nesse caso o que preocupa é que a empresa acabou pagando o valor aos criminosos. Claro, ela está tentando de certa forma proteger, mas que garantia ela tem que os criminosos vão realmente preservar, garantir a confidencialidade dos dados que já estão sob sua posse? Muito complicado, né? Então, de certa forma, acaba financiando novamente o crime. Enfim, complicado. Black Cat invade armazenamento do Azure com criptografador. A gangue de ransomware Black Cat, também conhecida como Alphaville, agora usa contas roubadas da Microsoft e o criptografador Sphinx para encriptar o armazenamento em nuvem do Azure nos alvos. Ao investigar uma violação recente, a equipe de resposta a incidentes da Sophos XOps
descobriu que os invasores usaram uma nova variante do Sphinx com suporte adicional para o uso de credenciais personalizadas. Depois de obter acesso à conta da Sophos Central, usando uma senha única OTP roubada, eles desativaram a proteção contra a violação e modificaram as políticas de segurança. Essas ações foram possíveis após roubar a OTP do cofre LastPass da vítima usando a extensão LastPass Chrome. Posteriormente, cybercriminosos criptografaram sistemas cliente Sophos e o armazenamento remoto em nuvem do Azure e anexaram a extensão .zk09cvt em todos os arquivos bloqueados. No total, os operadores de ransomware conseguiram criptografar 39 contas de armazenamentos do Azure com êxito. Os hackers se infiltraram no portal da Azure da vítima usando uma chave roubada que forneceu acesso às contas de armazenamento de destino. As chaves usadas no ataque foram injetadas dentro do binário do ransomware depois de serem codificadas usando base 64. Os invasores também usaram várias ferramentas de monitoramento e gerenciamento remoto, como Anydesk, Splashtop e Atera, durante toda a invasão. A Sophos descobriu a variante Sphinx em março durante uma investigação sobre uma violação de dados que tinha semelhanças com outro ataque descrito em um relatório da IBM X-Force, publicado em maio. A ferramenta EXMatter foi usada para extrair os dados roubados em ambos os casos. A Microsoft também descobriu no mês passado que o novo criptografador Sphinx está incorporando a ferramenta de hacking Hencom e a estrutura de rede Impacket para movimentação lateral em redes comprometidas. Com uma operação de ransomware que surgiu em novembro de 2021, o Black Cat Alpha V é o suspeito de ser um rebrand do DarkSide Black Matter, ou seja, a repetição da marca, a reutilização da estrutura com um novo nome. Conhecido inicialmente como DarkSide, esse grupo atraiu atenção global após violar a Colonial Pipeline, que culminou em várias operações das agências internacionais de aplicação da lei. Embora tenham sido rebatizados como Black Matter em julho de 2021, as operações foram abruptamente interrompidas em novembro, quando as autoridades apreenderam seus servidores e a empresa de segurança Msoft desenvolveu uma ferramenta de descriptografia explorando uma vulnerabilidade no ransomware. Essa gangue tem sido consistentemente reconhecida como uma das mais sofisticadas e de alto perfil de ransomware que visa empresas em escala global, adaptando e refinando continuamente suas táticas. Por exemplo, em uma nova abordagem de extorsão no ano passado, a gangue de ransomware usou um site dedicado à web para vazar os dados roubados de uma vítima específica, fornecendo aos clientes e funcionários da vítima os meios para determinar se seus dados haviam sido expostos. Mais recentemente, o Black Cat introduziu uma API de vazamento de dados em julho projetada para agilizar a disseminação de dados roubados. Na semana passada, um dos grupos afiliados da gangue, rastreado como Scattered Spider, reivindicou o ataque à MGM Resorts, dizendo que criptografou mais de 100 hypervisors ESXi, depois que a empresa derrubou sua infraestrutura interna e se recusou a negociar um pagamento de resgate. Enfim, muitos ataques, muita coisa acontecendo, em determinado momento dava a sensação de que eles tinham diminuído, pelo menos ataques de ransomware, o que não é verdade. E percebam, embora aqui o que a gente está falando é da Azure, portanto uma infraestrutura em nuvem, uma infraestrutura como serviço, melhor dizendo, a origem do problema é o vazamento de credenciais, a partir de fragilidades e outras coisas que, a partir de práticas equivocadas, de administradores, etc., acabam expondo suas chaves e com isso dão, obviamente, condições para que os criminosos possam implementar seus golpes. Essa é a verdade. E na última notícia de hoje, práticas para eliminar ameaças cibernéticas à cadeia de suprimentos. O sequestro de pacotes de software de código aberto para inserir código malicioso tornou-se uma forma popular de os invasores espalharem malware rapidamente pela cadeia de fornecimento de software. Mas agora uma nova pesquisa descobriu que, se os usuários esperarem cerca de 14 dias antes de atualizar esses pacotes de software para novas versões,
eles poderão evitar os efeitos posteriores dos ataques de sequestro de pacotes. Pesquisadores da JFrog investigaram o comprometimento de vários pacotes de software de código aberto, alguns com centenas de milhões de downloads. Eles analisaram o tempo necessário para que o ataque fosse descoberto e quantas vezes o pacote foi baixado antes que a atividade maliciosa pudesse ser mitigada. No final das contas, eles descobriram que pode levar de apenas algumas horas a mais de uma semana para que os desenvolvedores de projetos ou mantenedores desses pacotes descubram o código malicioso e produzam uma atualização que resolva o problema de acordo com o relatório compartilhado com o Dark Reading. Isso significa que esperar cerca de 2 semanas antes de atualizar para qualquer nova versão de um pacote de software de código aberto geralmente é uma aposta segura. Pelo menos com essa ótica, né? Se a gente for pensar que uma vulnerabilidade existe e que é disponibilizada uma correção para essa vulnerabilidade, esperar 14 dias pode ser um grande problema, um grande risco. Então, depende muito do viés. Os usuários que esperarem cerca de 14 dias antes de atualizar para a versão mais recente de um pacote, contando a partir do dia em que a versão mais recente foi publicada, deverão estar imunes a ataques de sequestro de pacotes, já que nesse período o ataque deverá ser descoberto e as versões maliciosas do pacote serão removidas, disse Shakar Menashe, diretor sênior de pesquisa de segurança da JFrog, ao Dark Reading. O sequestro de pacote ocorre quando um agente de ameaça externo ou um desenvolvedor ou mantenedor de projeto injeta código malicioso em uma atualização do pacote. Quando isso ocorre, é apenas uma questão de tempo até que os usuários do pacote descubram que algo está errado, seja por causa da carga útil do sequestro ou simplesmente auditando a alteração no código do pacote, explica Menashe. O aumento da popularidade de repositórios de pacotes como NPM e PIPI deu aos invasores uma rota direta para infectar dezenas de milhares de usuários em questão de dias com o ataque de sequestro de pacotes, comprometendo o código-fonte aberto que os desenvolvedores usam para construir software, ele diz. Também é mais fácil comprometer a conta de um desenvolvedor em um site de repositório do que encontrar uma vulnerabilidade crítica de dia zero e explorá-la, tornando o sequestro de pacotes mais fácil e uma maneira de causar um impacto mais amplo do que um ataque de vulnerabilidade clássico, diz Menashe. Os pesquisadores do JFrog decidiram descobrir quanto tempo leva desde o momento em que o sequestro do pacote está ativo até o momento que os usuários do pacote descobrem que há um problema e trabalham com os desenvolvedores do projeto para lançar uma atualização. Para identificar um prazo geral para a detecção, eles avaliaram vários exemplos de sequestro de pacotes sob 2 perspectivas: sequestro de pacotes externo e sequestro de pacote próprio. O primeiro ocorre quando um terceiro injeta código malicioso no pacote, sequestrando a conta de um mantenedor de código para ofuscar o código malicioso como uma contribuição legítima para o projeto. O último ocorre quando desenvolvedores ou mantenedores legítimos injetam código malicioso em um pacote como forma de protesto. Os casos de sequestro de pacotes externos que os pesquisadores do JFrog examinaram incluíram o sequestro da biblioteca PyTorch Python, usando uma dependência de código malicioso em dezembro passado, que tinha como alvo desenvolvedores de aprendizado de máquina, e os compromissos separados dos pacotes de software UA-Parser-JS e Koa, com um criptominerador em outubro de 2021 e novembro de 2021, respectivamente. Os sequestros tinham potencial para ramificações significativas para a comunidade de desenvolvedores, já que PyTorch tem mais de 180 milhões de downloads e o UA-Parser-JS quase 1 bilhão, enquanto Koa é a pedra angular de mais de 5 milhões de repositórios de código aberto no GitHub e é baixado cerca de 9 milhões de vezes por semana. No caso do sequestro do PyTorch, os usuários levaram 5 dias para descobrir que algo estava errado, período durante o qual o pacote foi baixado mais de 3.000 vezes. Os usuários do analisador e do Koa levaram apenas horas para detectar o malware nos pacotes, descobriram os pesquisadores. A equipe JFrog também investigou 3 exemplos de sequestro de
alto pacote, 2 dos quais os pacotes NPM Colors e Faker, que são populares entre os desenvolvedores Node.js, ocorreram simultaneamente em janeiro de 2022, quando o autor sabotou os pacotes com um número infinito de loop para protestar contra grandes corporações que não contribuem para a comunidade de código aberto. O sequestro bloqueou efetivamente os projetos de software que dependem dos pacotes e foi detectado 2 dias após o lançamento das versões maliciosas, descobriram os pesquisadores. Em março de 2022, um desenvolvedor adicionou código ao pacote Node IPC, que corrompeu o sistema de arquivos de máquinas russas e bielorrussas para protestar contra a invasão russa da Ucrânia em 2022. Neste caso, o desenvolvedor demorou um pouco, cerca de 8 dias, para descobrir o problema após o lançamento da versão maliciosa do pacote, de acordo com a JFrog. Além da regra geral de esperar cerca de 2 semanas para atualizar um pacote de software para a versão mais recente, os desenvolvedores e organizações também podem enfrentar a ameaça de ataque à cadeia de suprimentos de software, examinando cuidadosamente os pacotes antes de incluí-los em seus softwares, de acordo com o JFrog. Enfim, é polêmico, é uma matéria que obviamente nos faz refletir se, por um lado, essa prática pode fazer com que os fabricantes descubram as vulnerabilidades e corrijam, que garantia teremos? Ficaremos sempre esperando, então, 14 dias, aí surge uma nova versão, naquela já está defasada, então nós vamos sempre instalar uma versão que está desatualizada, e essa versão que está desatualizada pode ter vulnerabilidades, e é assim, então? Me parece um grande desafio, me parece um problema. Temos que ter mecanismos para identificar se os códigos são seguros, se tem trechos maliciosos, etc. Parte da matéria fala justamente dessa necessidade de testarmos, de analisarmos o código antes de adotá-lo, porque pode ser um grande problema. E não só a biblioteca em si, mas todas as suas dependências. É importante que esse teste seja feito, que essa análise seja realizada. Enfim, eu sei que é muito utilizado, né, pelos desenvolvedores, né, que recorrem frequentemente para esse tipo de biblioteca. Existem seus riscos, obviamente, e a matéria abordou isso muito bem, de maneira cirúrgica. Se há um menor esforço para colocar código malicioso dentro de várias organizações rapidamente e implantar ou uma vulnerabilidade ou até mesmo uma brecha, né, uma forma de conseguir acesso, ou conseguir processamento, ou conseguir recurso, seja lá o que for, é claro que eles vão continuar insistindo por esse caminho, a menos que vocês achem que isso não é verídico, né? Não, que os desenvolvedores cuidam, não tem menor risco disso acontecer, etc. Não me parece ser o caso. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença, trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!